Desde os primórdios da história, em meio às areias do tempo e dos reinos antigos, a figura de Salomão emerge como um farol de sabedoria e discernimento. Rei de Israel e filho de Davi, Salomão não apenas governou um império, mas também esculpiu, com palavras e decisões, um legado que transcende as eras. Em uma época repleta de desafios éticos e dilemas morais, suas lições ecoam até os dias atuais, iluminando nossos caminhos e guiando nossa busca por justiça, integridade e verdade. A sabedoria de Salomão, reconhecida por muitos como um dom divino, continua a desafiar e inspirar, sobretudo quando somos chamados a fazer escolhas fundamentadas em valores profundos e universais. Você já parou para refletir sobre como as lições de um rei de um passado distante podem influenciar as decisões que tomamos hoje? Essa é a jornada que iniciaremos agora, uma imersão na história, nos provérbios e nos ensinamentos que moldaram não só a ética de uma nação, mas também os alicerces da sabedoria em nossas próprias vidas. Ao adentrarmos o universo de Salomão, percebemos que sua vida foi marcada por escolhas que, embora envoltas em complexidade, sempre buscaram resgatar a essência do que significa viver com justiça. Em suas palavras, encontramos a afirmação: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sentimento esta que transborda humildade e reverência por algo maior. Imaginemos o cenário de um tribunal antigo, onde diante de disputas e dores humanas, Salomão se destacava pela sua clareza e compaixão. Cada decisão parecia ser uma ponte que unia passado e presente, subjetividade e razão, espiritualidade e prática. Assim, suas lições se tornam um convite constante à reflexão, pois igualmente aplicáveis aos grandes dilemas da política e da governança, elas também nos direcionam para a busca da verdade em nossas relações pessoais. No coração de sua trajetória, encontramos episódios emblemáticos onde o rei foi compelido a solucionar conflitos que desafiavam a justiça convencional. Um dos momentos mais célebres é a decisão entre duas mulheres que reclamavam a maternidade de um mesmo bebê. Em meio à tensão e ao clamor por respostas, Salomão revelou o poder de uma mente treinada para ver além das aparências. Ele propôs dividir a criança, de modo a expor a verdadeira essência de cada uma das partes. Com essa proposta, ele não apenas desmascarou a mentira, mas também iluminou o valor supremo da vida e da compaixão. Esse episódio, carregado de simbolismo, serve hoje como um ícone das decisões éticas fundamentadas no amor e na empatia, demonstrando que, muitas vezes, a resolução dos nossos próprios dilemas reside na coragem de fazer o que é justo, mesmo quando isso desafia as convenções sociais. As lições contidas nos provérbios escritos sob sua inspiração também merecem destaque. Cada versículo e conselho prático é uma janela para um universo onde o comportamento humano encontra respaldo na busca pela verdade e pela retidão. A simplicidade de suas palavras esconde uma profundidade que nos convida a uma jornada interior, incentivando-nos a olhar para dentro e a reconhecer nossos próprios desafios éticos. Por meio desses ensinamentos, Salomão nos desafia a pensar que, apesar das inúmeras adversidades e transitoriedades da vida, como ele tão sabiamente observou no livro de Eclesiastes, onde tudo é vaidade, sempre há um caminho para a realização plena quando guiados por um propósito maior. Essa busca incessante por conhecimento e significado reverbera com as inquietações da filosofia moderna, que questiona certezas e busca verdades que vão além do material e do efêmero. Ao associarmos esses antigos ensinamentos às nossas vivências contemporâneas, notamos uma surpreendente similitude entre os dilemas que enfrentamos hoje e aqueles que Salomão vivenciou em seu reinado. Em meio a um mundo globalizado, onde as questões de ética, justiça e governança se tornam cada vez mais complexas, as lições do rei de Israel se apresentam como um guia indispensável. A honestidade, a integridade e a responsabilidade pessoal, valores centrais em suas reflexões, emergem como fundamentos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e consciente. Assim, enquanto navegamos por debates atuais, desde a política até a dinâmica das relações sociais, descobrimos que a sabedoria milenar de Salomão continua a ressoar,
oferecendo não só ensinamentos práticos, mas também uma profunda inspiração para transformar nossas atitudes e decisões cotidianas. Imaginemos, por um momento, as imagens que poderiam ilustrar essa jornada. Vemos, em cenas cuidadosamente compostas, os antigos pergaminhos repletos de provérbios, as esculturas que retratam o rei em seu trono, e os momentos de tensão e decisão onde duas vozes clamam por justiça. Cada imagem se entrelaça com a narrativa, intensificando a conexão entre a história e o presente. Somos convidados a contemplar a natureza efêmera da vida, a vulnerabilidade humana e, principalmente, o poder transformador do conhecimento. Essa dualidade entre o espiritual e o secular, entre o intemporal e o momentâneo, forma o cerne de uma história que transcende a mera recordação dos fatos. É uma história que ensina, emociona e, acima de tudo, ilumina o caminho daqueles que desejam viver de forma consciente. À medida que avançamos nessa trajetória, é impossível ignorar o senso de conflito interno que permeava todas as decisões de Salomão. Cada escolha exigia não apenas a aplicação de um raciocínio lógico, mas um mergulho profundo na alma humana. Esse aspecto é especialmente relevante quando consideramos os desafios contemporâneos, onde o dilema entre o certo e o fácil muitas vezes se coloca de maneira tão intensa. Em nossos dias, assim como naquela época, somos constantemente confrontados com situações que exigem um julgamento ético apurado, decisões que podem impactar não apenas nossas vidas, mas a de toda uma comunidade. Através do exemplo salomônico, aprendemos que o verdadeiro triunfo está na capacidade de permanecer fiel a princípios imutáveis, mesmo quando o caminho se mostra árduo e repleto de incertezas. Neste ponto da narrativa, destacamos novamente a importância de uma decisão que marcou a história, o veredito sobre as duas mulheres e o bebê. Em meio à tensão e ao clamor por respostas, Salomão revelou o poder de uma mente treinada para ver além das aparências. Ele propôs dividir a criança, de modo a expor a verdadeira essência de cada uma das partes. Com essa proposta, ele não apenas desmascarou a mentira, mas também iluminou o valor supremo da vida e da compaixão. Esse episódio, carregado de simbolismo, serve hoje como um ícone das decisões éticas fundamentadas no amor e na empatia, demonstrando que, muitas vezes, a resolução dos nossos próprios dilemas reside na coragem de fazer o que é justo, mesmo quando isso desafia as convenções sociais. Durante a reconstrução dessa trajetória histórica, percebemos que a sabedoria de Salomão não se restringe às paredes dos palácios ou aos pergaminhos antigos. Ela se estende para a filosofia moderna, influenciando o debate sobre ética, governança e a dinâmica do poder. Filósofos e teóricos contemporâneos frequentemente recorrem aos provérbios e ensinamentos do rei de Israel para embasar discussões sobre a necessidade de decisões éticas na administração pública e na vida pessoal. A relevância desses ensinamentos se torna ainda mais evidente quando refletimos sobre os desafios de um mundo marcado por rápidas transformações e incertezas. Em meio a tantas variáveis, a clareza e a profundidade dos princípios salomônicos funcionam como um guia seguro, ajudando-nos a navegar pelas complexidades da existência com um senso de direção e propósito. Ao refletirmos sobre essa jornada, a sensação de perdurar no tempo assume proporções quase mágicas. A mensagem de Salomão transcende os limites geográficos e temporais, demonstrando que a sabedoria verdadeira é, de fato, eterna. É um convite para que cada um de nós se aprofunde no autoconhecimento, questione suas próprias escolhas e encontre, nas palavras do rei, uma fonte inesgotável de inspiração. A partir das lições contidas nos livros de Provérbios e Eclesiastes, aprendemos que a vida, com toda a sua complexidade, exige um equilíbrio entre a razão e o coração, entre a busca por conhecimento e a vivência de valores que alimentam a alma. Essa dualidade é o que torna os ensinamentos de Salomão tão poderosos e pertinentes para os dias atuais. Ao nos aproximarmos do final desta narrativa, somos levados a uma reflexão que se torna cada vez mais pessoal e impactante.
Em um mundo onde as escolhas éticas se tornam constantemente desafiadoras, a trajetória de Salomão nos mostra que, mesmo diante da adversidade, é possível encontrar a luz da verdade. Cada ensinamento, cada decisão, é um convite para olharmos para dentro e questionarmos aquilo que, por vezes, tomamos como garantido. Sejam em debates acadêmicos, em discussões cotidianas ou em momentos de introspecção, a sabedoria milenar do rei continua a oferecer uma bússola moral para aqueles que desejam viver de forma íntegra e consciente. Essa é a grande herança deixada por Salomão, da certeza de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz do discernimento pode nos guiar para a construção de um mundo melhor. Ao encerrarmos essa jornada de conhecimento e reflexão, fica o legado de um rei que, através de suas decisões e ensinamentos, desenhou caminhos para que possamos, hoje, enfrentar os desafios éticos com coragem e clareza. A imagem de Salomão, contemplada em antigos textos e recriada em nossos corações, torna-se um símbolo da eterna busca por justiça e verdade. Que possamos, inspirados por sua sabedoria, transformar nossos próprios conflitos em oportunidades de crescimento, aprendizado e compaixão. A sabedoria não é apenas um acúmulo de conhecimentos, mas um farol que ilumina o caminho da vida, guiando-nos em direção a escolhas que refletem o melhor de nossa humanidade. Vamos explorar juntos como os ensinamentos milenares de Salomão podem nos guiar na tomada de decisões éticas e na busca por uma vida plena e significativa.